Capítulo 3. Uma aldeia tocada pela esperança. A notícia de um casamento golpeou fortemente Enka. Onaga, veterano da Terceira Guerra Ninja, foi escoltado por Anbu sob as ordens do Hokage, até a sala do terceiro, onde chegou junto a Shinatsu Uchiha, que estava junto à sua filha de 7 anos Atsuko Uchiha, que Enka notou que tinha um olhar perdido, claramente não processava o que estava acontecendo. Mente de Enka. Se para um adulto isso já é muito horrível, imagina uma criança que nem chegou aos 10 anos. Isso me parece um pesadelo. Inesperadamente para Enka, Shinatsu se jogou nos braços de Enka, enquanto chorava. No entanto, embora ainda falasse em tom choroso, sussurrou com seriedade. Eu preciso que você me ajude a fugir, me leva para sua casa. Shinatsu ficou abraçando Enka, que o meteu em uma saia justa, quando viu que quem o estava escoltando era sua colega de equipe Mikoto Senju. Contendo a inveja, a Senju disse, sei que é repentino, mas eu já adianto meus parabéns, Enka. Enka, obrigado. Logo depois, entraram na sala do Hokage, onde Shinatsu se manteve o tempo todo de braço dado com Enka, apertando ele com força, de uma forma que quase o machucava de verdade naquela situação onde não estava alerta. Hiruzen, lamento pela perda da maioria do clã Uchiha. Shinatsu, e os Sharingans. Hiruzen, desaparecidos, todos os 51 pares de olhos dos falecidos foram perdidos. Shinatsu abaixou a cabeça e fez cara de choro enquanto apertava mais o braço de Enka, pensando. Velho imbecil, você me dá nojo. Nem tentou impedir os planos de golpe com diplomacia, não fez nada além de isolar todos. Parece que nem pensou que nem todos apoiavam o golpe de estado. Minha família sempre foi contra Enka. Sentindo aquele aperto de repente, se sentiu como uma criança pequena, sendo castigado por uma mãe ou pai e não pode evitar chorar. Hiruzen, entendo as lágrimas. Você sempre foi sensível, Enka. Contudo, até o shinobi mais áspero choraria tal perda. Devo perguntar, por respeito a vocês. Enka, Shinatsu, vocês estão dispostos a se casar pelo futuro do clã Uchiha e o bem da folha? Aquela pergunta impactou os dois, fazendo o aperto de Shinatsu parar. Enka. Olha, o Amon e eu fomos companheiros de guerra e tenho que dizer por respeito a Atsuko que não pretendo substituir o pai dela nem ninguém. Mas em relação a Shinatsu, se ela estiver disposta a tentar me amar assim, eu vou amar ela de volta. Mente de Shinatsu. Enka, é por isso que você é o único em quem sinto que posso confiar agora. Shinatsu, eu confio muito no Enka, mas não quero magoar ninguém. Vou amar para sempre meu falecido marido, mas vou fazer o que estiver ao meu alcance para abrir meu coração também, Enka. O terceiro, levemente comovido, porém ainda sério pela situação, disse. Belas palavras. Enka disse de forma espontânea. Ei, tive uma ideia de terceiro, que tal as duas ficarem na minha casa por um tempo? Assim vamos poder nos abrir mais e resolver um pouco essa questão. Hiruzen. Boa ideia, os papéis do casamento serão assinados amanhã, lamento não poder dar mais tempo a vocês. Enka levou a pequena e a grande sobrevivente do clã Uchiha para sua casa. Shinatsu fechou as janelas e cortinas da casa. Logo perguntou. Ainda tem aquele quartinho de hóspedes vago? Enka. Sim, às vezes usam ele, mas está vago. Logo se dirigiu à sua filha. Atsuko, presta atenção, seu tio Enka e eu vamos ter uma conversa de adultos. Atsuko, é sobre ele ser meu pai agora. Disse com tristeza. Shinatsu, também, mas tem mais coisas, pode esperar no quarto de hóspedes? Atsuko afirmou ligeiramente com a cabeça e com um sorriso quase imperceptível, disse. Me avisem quando eu puder vir, quero mostrar uma coisa para você, mãe. Disse se retirando para o quarto de hóspedes. Shinatsu apenas perguntou. Enka, você recebeu minhas cartas nesses últimos 2 meses? Enka, não. Bem que eu achei que a vigilância do distrito Uchiha era suspeita. Desde que moveram vocês, fiquei incomodado, mas não tive tempo de investigar. A Uchiha suspirou frustrada. Shinatsu. Aqui vai um resumo. Nos vigiavam 24 horas por dia, nos olhavam torto, pareciam estar monitorando a entrada e a saída de todos do distrito.
Reduziram os salários dos que trabalhavam na polícia militar em 30%. Enka, 30%. Eu entenderia 20, mas 30%. Shinatsu, lá vem você falando de dinheiro. Francamente, às vezes você é avarento, disse com toda a intenção de ofender. Enka, ei, isso foi rude, mas você tem razão. Shinatsu, enfim, eu não me sinto segura aqui. Enka. Bateram na porta. Enka abriu a porta. Eram seus pais, que mesmo nervosos entraram e assim que se acomodaram, mostraram 2 panfletos para a aldeia Fãs Fontes Termais, se acomodando e tomando um chá servido por Enka. A mãe disse com um tanto de timidez. Sabemos que vocês são, ou melhor, logo serão um casal. Compramos para vocês um pacote do spa da aldeia das Fontes Termais. É uma bela vila turística. Shinatsu. E é absolutamente neutra, ou seja, não vamos ter problema por ser ninjas da Folha. Enka levou de algo que ouviu na cidade Shirako, em uma de suas visitas à cidade Shirako, ao clã Izumo e à Torre dos Gatos. Olha gente, eu não quero estragar a festa, mas ouvi dizer pelos meus contatos que estão acontecendo sequestros naquela aldeia. O pai de Enka o cortou. Ah filho, que isso? Você trabalhou demais nesse último mês. Sabe que não pode acreditar em tudo que escuta nesses lugares clandestinos. A mãe completou. E, você fica muito no bosque dos Nara. Ultimamente você tem até fedido um pouco a gato. Mente de Enka. Que saco mãe, isso foi desnecessário. Shinatsu ficou muito animada, querendo muito ir, e Enka percebeu Atsuko espiando por um pequeno raio de luz vindo da porta do quarto meio aberta e a pegou com sua sombra, porém não restringiu seus movimentos e a sentiu chegando. Enka, ok, eu pago uma entrada para Atsuko poder ir também. A pequena sorriu levemente, contemplada por um olhar compassivo de Enka. Boa tentativa Atsuko, mas esqueceu uma coisa. Qual a primeira regra para se esconder nas sombras? Atsuko, nunca fique contra a luz ou provoque fontes de luz se quiser ficar escondido. Enka, muito bem, mas precisa melhorar a parte prática. A mãe de Enka entregou algo para seu filho em um envelope fechado com adesivo de sapo. O Sanin Jiraiya não pode vir, teve que ir a uma missão, mas pediu para entregar isso. Pediu para abrir durante a lua de mel. Enka deu uma risadinha nervosa com um toque de safadeza, coisa que Shinatsu capotou ao ficar ligeiramente corada por um segundo, o suficiente para Enka perceber. Shinatsu, bem, melhor irmos assim que assinarmos os papéis do casamento. Pouco depois que os pais e Enka foram embora, Enka e Shinatsu não paravam de pensar que poderiam estar sendo vigiados. Passaram algum tempo jogando cartas e vendo Atsuko desenhar, mas logo Enka teve uma ideia. Enka, acho que vou escrever cartas para os meus amigos. Logo, Enka foi para uma escrivaninha em seu quarto e escreveu 2 cartas iguais para seus amigos, Mikoto, sua colega de equipe, e Daiki, seu amigo de infância, mudando apenas os nomes e pronomes nas cartas, nas quais avisava da lua de mel e dessa inesperada mudança em sua vida. O que não mudou, foi um código que escreveu no final. Logo chamou Shinatsu. Ei Shinatsu querida, pode vir aqui. Shinatsu chegou levemente incomodada. Enka, por favor, ainda não somos casados nem no papel. Enka mostrou as cartas e disse bem rápido enquanto botava as mãos sob as castas. Desculpe, acha que as coisas que pedi de presente para o novo bebê são muito caras? Perguntou com alegria. Shinatsu ficou vermelha, mas soube que era para seguir o teatro por puro instinto. Ah amor, o bebê merece coisas boas, mas vamos ter que dar uma olhada nos preços. Os ambus que estavam espiando, mesmo dos Nguru certo, não conseguiam ver as cartas. Mente de Shinatsu. Ele pensa rápido mesmo, esses códigos eram usados na Terceira Guerra Ninja, só os que foram para campo sabiam decifrar. Em seguida passaram no correio e deixaram as cartas. Depois foram a uma loja de roupas e fingiram ver coisas para bebês. O que deixou a pequena Atsuko ansiosa. Mente de Atsuko. Eles já estão pensando em fazer bebês. Isso não é nada legal com o papai. Atsuko. Mamãe, como são feitos os bebês? A mãe disse séria. Você vai saber quando for um pouco mais crescidinha.
da loja com roupas de bebê almoçaram na churrascaria a pedido de Atsuko. Pararam para tomar um sorvete. No caminho de casa, esbarraram em alunos de Enka, vestindo uma apertada malha verde, que saudou Enka com disposição enquanto chegava perto. Enka-sensei. Enka, como vai Gai? Soube que está se esforçando muito para ser Jounin. Gai, claro que sim, vou chegar lá, não posso ficar atrás do meu rival Kakashi. Gai olhou para Shinatsu e Atazuko e fez uma reverência, logo disse. Vocês devem ser as outras sobreviventes do clã Uchiha, lamento muito o ocorrido. Atsuko, obrigado moço. Shinatsu, agradeço a sinceridade em suas palavras. Gai saiu da reverência e voltou a dirigir a palavra ao seu sensei. Sensei, sei que hoje é um dia complicado, mas aceitaria fazer o treino da parede de ferro? Perguntou com muita disposição. Enka ficou sem saber o que dizer, mas Atsuko quebrou o gelo. Um treino. Eu quero ver. Disse Atsuko sorrindo com mais intensidade. Aquele sorriso da pequena Uchiha tornou a decisão fácil. Foram a um dos campos de treinamento. Enka se posicionou e focou e liberou seu chakra pelo corpo, aumentando muito sua densidade. Estilo metal, lança de aço. O corpo de Enka foi coberto por sua blindagem metálica. Gai entrou em posição de combate e começou a golpear o corpo de seu sensei com seus melhores socos e chutes. Depois de uns 5 minutos, Atsuko com seu Sharingan de Tomoe ativado, perguntou. Por que ele tá só batendo no Enka se não vai funcionar? Atsuko, antes de responder, viu o Sharingan de sua filha e gritou de emoção, interrompendo o treino de Gai. Atsuko, surpresa. O treino de Gai foi interrompido. Gai e Enka deram um pequeno aplauso. Enka, parabéns Shinatsu. Gai, muito bom, faça o poder dentro de você brilhar. Mas o que o Tomoe faz mesmo. Atsuko, não muito, por enquanto só posso prever um pouquinho antes o movimento que vão fazer. No fim da tarde, Enka viu as nuvens se juntando pela janela da sua casa. Mente de Enka. Nos atacarem ao entardecer será pouco provável, mas quando a noite cair, com uma intuição que pareceu leitura de mente, Shinatsu chegou perto de Enka e disse em seu ouvido. Ei, por que não coloca aquele sistema de segurança peludo? Enka, boa ideia. Enka realizou o jutsu de invocação, invocando 3 gatas. Atsuko pediu respeitosamente se podia acariciar, os gatos aceitaram. Logo depois Enka disse. Ok pessoal, vamos precisar de uma vigilância hoje. Um miado disse se virem um invasor. Quando sentirem que o tempo da invocação estiver acabando, me chamem que invoco substitutas. Gatas, certo. Disseram as 3 ao mesmo tempo, antes de se espalharam por pontos específicos do exterior da casa. Depois de colocar o sistema de segurança, Enka decidiu se deitar por alguns minutos para pensar melhor sobre tudo. Pouco depois, alguém bateu na porta, a pessoa foi atendida por Shatsu. Era um garoto de uns 3 anos de idade, loiro de olhos azuis, com marcas de bigode no rosto, sujo, desluidado e com os olhos avermelhados, sinal de que estava chorando por muito tempo recentemente. O garoto que olhava com confusão e medo, Shinatsu assim como todos na aldeia, sabia quem era aquele garoto. Shikatsu, olá, criança, por que está aqui assim? A criança respondeu quase gritando. Naruto, o senhor Enka, cadê ele? Ele se mudou. Shinatsu, não foi isso não, me mudei para a casa dele, mas ele ainda está aqui. Vou chamar ele. Shinatsu foi até o quarto de Enka, acordando Nara adormecido. Enka ainda parcialmente adormecido, foi até lá e viu Narutinho. Ei Narutinho, como vai? Precisa de um banho né? Naruto. Sim, foi por isso que vim, posso passar? Enka, pode sim. Enquanto Naruto passava e ia para o banheiro, Enka perguntou. Então, tem comido direito? Naruto, é difícil conseguir carne, mas gostei muito de pescar. Ainda tá treinando né? Seguiu minhas dicas de exercício. Naruto, claro, agora eu tenho bem menos dores depois do treino. Enka, ainda faz travessuras pela vila né? Naruto não disse nada. Enka, olha, sei o motivo, mas é melhor tentar conseguir atenção de outra forma.
Atsuko se assustou ligeiramente, mas logo entendeu e Shinatsu analisava tudo seriamente. Então o que dizem é verdade. Ele ajuda o que dizem ser a encarnação da raposa de 9 caudas. Besteira, os aldeões de Konoha estão muito mal informados. Naruto tomou banho e lanchou com todos, mas teve que ir naquela noite. Enka tentou impedi-lo, mas Naruto apenas disse: "Não se preocupe, tio Enka, você já ajudou muito. Sobreviver à noite vai me ajudar a ficar forte." Pouco depois, enquanto tiravam a mesa do lanche, Atsuko disse: "Você não podia deixar o filho de velhos amigos viver de forma tão miserável." Enka: "Tá bem na cara, né? Mas eu não acho que faria o mesmo por outra criança. O Hokage impediu que eu adotasse ele." Enka naquela noite, recebeu uma carta, avisando de uma revisão médica marcada para o dia seguinte, achando suspeito, principalmente pelo horário em que aquilo veio. Onara, que em breve seria Uchiha, decidiu ignorar. No dia seguinte, assim que assinaram os papéis e Enka Nara se tornou Enka Uchiha e sem suas bandanas, já que Navon iriam para a aldeia como ninjas, com a notícia do massacre se espalhando como fogo, com muita dor no coração. A mãe Uchiha abandonou qualquer vestimenta com o logo do seu clã, para não atrair a atenção de pessoas perigosas. Fazia isso mais pelo bem da sua filha, que também não levou nada com a logo de seu clã. Os dois adultos e a pequena Uchiha foram para a lua de mel. No caminho, Enka comentou algo. "Ei Shinatsu, sabe aquilo que você disse para o Gai, de agradecer pela sinceridade dele?" Shinatsu: "Sim, o que é que tem?" Enka: "Me lembrou aquilo que você disse uma noite nas trincheiras depois de nos conhecermos." Enquanto o casal ia para sua lua de mel, já saindo do Paz do Fogo, na aldeia da Folha, Danzou, o líder da Anbu Raiz, recebia uma notícia de um de seus subordinados. "Senhor Danzou, o salvador de Uchias já está fora da aldeia." Danzou: "Excelente, vamos iniciar o plano, não podemos deixar nenhum cabo solto." Mente de Danzou: "Agora tudo está no lugar, não podia acabar com você na vila, pois principalmente depois do massacre Uchiha, levantaria muitas suspeitas. Mas agora, você está acabado Enka, salvar exemplares desse clã maldito foi seu maior erro." Naquela noite, um casal do clã Nara foi morto, por 2 Anbus transformados em Enka e Shinatsu, graças ao jutsu de transformação. Logo Danzou deixou os impostores escaparem de propósito e espalhou na aldeia uma história falsa, para incriminar principalmente a mulher Uchiha. Quando os recém-casados chegaram na aldeia das fontes termais, tiveram um dia maravilhoso. Café da manhã, uma tarde passeando pelas lojinhas, provando comidas de restaurantes da vila e banho termal no final da tarde, com as paredes de divisa que dividiam homens e mulheres incluído. O banho foi o momento ideal para Enka refletir. Mente de Enka: "Caramba, tudo isso tá indo mesmo rápido demais. A vida desde que eu vim para esse mundo teve momentos muito difíceis, alguns mortais, e mesmo minha vida não estando em perigo agora, esse definitivamente é um desses momentos complicados. Só espero fazer a Shinatsu minimamente feliz, não quero substituir ninguém." Mas uma avalanche de pensamentos negativos chegaram a Enka, dificuldades da vida de casamento, medo de ter uma vida infeliz, cenários onde ele e uma Atsuko adolescente tinham uma relação distante e complicada entre outros. Mente de Enka: "Merda. Não sofria por antecipação há uns 27 anos. Eram os anos que havia passado naquele mundo. A pequena Atsuko e Shinatsu já haviam saído do banho. O vestiário era uma sala retangular com pequenos armários onde os banhistas colocavam suas roupas. Os Anbus enviados por Danzo, que estavam se preparando em cima de uma árvore, iam atacar, contudo, uma ninja de Konoha os atacou, fez sinais de mão e esticou a mão dizendo: "Estilo tempestade, faixas de luz executoras." Faixas de luz saíram da mão esticada, envolvendo e dando um grande choque dos 2 Anbus inimigos. Outro ninja da folha pegou eles com seus braços e os carregou, para que a queda dos corpos não chamasse a atenção. Logo voltou a sua colega com um de seus cachorros. Tentou ouvir o pulso dos Anbus, mas viu que os batimentos estavam zerados, além do peito estar muito quente. Mente de Daiki: o coração dele fritou, isso é ruim. Daiki: essa passou perto, ele tá lá. Mikoto:
Tem certeza? A invocação canina de Denki disse. Tá sim, o nariz da Hana não se engana. Daiki. Sério garota, para de falar na terceira pessoa. Quando foram entrar, viram que alguém estava sendo atacado no vestiário feminino. Em poucos segundos, logo depois de vestir sua filha de 7 anos, Shinatsu foi pega por trás de surpresa por um louco que a segurava pelo pescoço em um mata-leão. A mãe mandou a filha correr, mas antes de Atsuko correr, previu instantes antes graças ao seu Sharingan, que o louco sacaria alguma arma. Antes dessa arma ser sacada, a pequena Uchiha mordeu a mão do louco. Sua mãe aproveitou para usar o jutsu de raio. Enka chegou para ver Shinatsu dando uma cotovelada pindo Maitai, viu só por um segundo, pois a mulher estava desvestida. Logo Enka, sem entrar, já memorizando as posições das pessoas, pegou o segundo louco que tentava fugir com sua possessão da sombra, dando tempo para Shinatsu acabar com o segundo louco com uma bola de fogo, inesperadamente ajudada por sua filha, que lançou a estaca direto no coração daquele louco. Shatsu quase pode evitar que a filha avise, mas graças ao seu Sharingan, viu por um instante o sujeito queimado e de peito atravessado agonizar. Enka lembrou da cotovelada com giro que viu Shimatsu fazer. Ela copiou meu movimento de Muay Thai. Eu já devia ter imaginado. Shinatsu saiu com um roupão, com sua filha a acompanhando. Colocou suavemente a mão no ombro de Enka e disse: obrigada. Sua alma é gentil, disso eu nunca tive dúvidas. Logo fechou os olhos suavemente e os abriu subitamente, com seu Sharingan, mostrando um padrão de uma flor de lótus. Eu poderia olhar no fundo da sua alma, no seu verdadeiro ser. Aquela pergunta calma perturbou Enka, pois sabia que se aquilo era literal, o fato de ser um reencarnado ficaria exposto. No entanto, Shinatsu não pode seguir com seu plano, pois havia bloqueado um golpe de Mikoto. As duas começaram a trocar golpes, enquanto Daiki, que ia examinar Enka, usou a palma mústica na sua cabeça. Enka, o que tá fazendo aqui? Daiki, te examinando. Atsuko buscando uma arma foi tentar pegar a estaca que estava no peito de louco que a atacou, mas foi segurada por Daiki que a segurou com um braço. Daiki anunciou, ele tá limpo. Mikoto parou-se a atacar e se afastou ao mesmo tempo que Daiki soltou Atsuko na direção de sua mãe. Sem ser interrompida, a pequena correu direto para sua mãe. Daiki, sem sinais clínicos de estar em Genjutsu. Os ânimos se acalmaram, saíram daquele lugar enquanto as autoridades resolveram tudo e fora dos pés. No campo próximo, Mikoto deu a notícia bombástica, mostrando um jornal de Konoha. Shinatsu, mulher Uchiha transforma veterano em renegado. Shinatsu pelo choque, assim como sua filha, Enka queria ler o resto, mas antes Mikoto disse. A pior parte é que os aldeões nem duvidam Enka, te achavam suspeito antes por ajudar a criança travessa que portava 9 caudas. Enka, investigações dos Angus apontam que a mulher Shinatsu Uchiha colocou Enka Nara em um Genjutsu com seu Sharingan, no qual o fez matar seus pais, o tornando uma marionete para ajudá-la a buscar poder na escuridão. O casamento civil de ambos no cartório de Konoha foi anulado, ambos entrarão no livro bingo da Folha. A primeira reação de Shinatsu foi ativar seu Sharingan com fúria, uma fúria que crescia conforme intensificava seu chakra. Mas assim que viu a expressão de preocupação de sua folha, se deu conta de que não sabia como continuar, apenas foi adotado aos poucos um olhar vazio, mesmo com seu Sharingan ativo, o mesmo parecia ter perdido o brilho. A Uchiha ficou de joelhos com seus olhar vazio visível para Enka, Mikoto e Daiki. Shinatsu pensou em como odiava tudo aquilo, mas só conseguia pensar na sua decepção com a folha. Em sua vida passada, Enka havia visto muito aquele olhar no espelho. Mente de Enka. E pensar que eu tinha perdido a esperança por muito menos. Eu era mesmo um idiota. Palavras não vão ajudar. Enka abraçou Shinatsu. Enka, reage Shinatsu. Não quero que você perca a esperança. O choro deixou de ser silencioso e se tornou um choro estridente. Atsuko abraçou sua mãe, que disse com voz chorosa. Prefere me ver sucumbindo a tal maldição do ódio? Daiki, essa coisa não tem nenhuma validez científica.
A indignação fez Uchiha se levantar e gritar com uma voz chorosa e raivosa enquanto se movia diz isso aos corruptos de Konoha. Aqueles anciões inúteis sempre desprezaram os Uchiha. Claro que tínhamos maus antecedentes, mas o suposto Hokage nem sequer tentou resolver as coisas com diálogo. Dizem que querem proteger a aldeia, mas esperaram até os Uchihas revoltados planejarem um golpe e a situação ser praticamente irreversível de forma pacífica. Bela vontade do fogo. O tom usado no discurso fez Mikoto entrar em guarda e Atsuko quase chorar. Shinatsu apenas voltou a ajoelhar no chão, abriu os braços para sua filha chorosa, a abraçando enquanto pedia desculpas. Shinatsu, maldição do ódio, vontade do fogo. Odeio quando usam isso como etiquetas. Disse mantendo o desânimo anterior. Mente de Shinatsu, filha, sem você eu já teria perdido a esperança. Enka ajoelhou para ficar cara a cara com Shinatsu, os dois cearam nos olhos e Enka fez um pedido. Veja meu interior. Shinatsu, tem certeza? Você estava tão nervoso antes. Enka, apenas faça. Uchiha fechou suavemente os olhos e os abriu mostrando seu mangekyou. Shinatsu, Anata. Shinatsu entrou em um plano astral, onde viu o interior de Enka, ficando de pé cara a cara com o mesmo. Se assustou a ver que diferente dos outros, o interior de Enka era totalmente diferente do exterior do seu corpo. Se assustando e quase caindo para trás. Shinatsu, como? Por quê? Henrique fez uma reverência, e disse. Não sei como, mas revelei isso por uma companheira, uma que acredita que a sinceridade é parte do caminho para um mundo melhor. Shinatsu, espera um pouco, essa foi a frase que eu te disse naquele dia nas trincheiras. Henrique, sim, eu sou uma alma reencarnada, de um mundo bem diferente, disse, ficando envergonhado no final. Atsuko, ainda confusa, perguntou com um pouco de mau humor. Como era você antes? Por que revelou isso para mim? Henrique, antes eu só era uma pessoa que se isolou por não se sentir suficiente, o meu medo de não retribuir tudo que tinham feito para me ajudar na minha antiga vida me consumiu e eu me isolei na minha própria casa. Que patético, Shinatsu pensou por longos segundos antes de continuar. Shinatsu, isso parece muito algo que faria uma pessoa sem amor. Henrique, eu não era alguém sem amor, só tive tanto medo de desperdiçar o amor e o tempo que colocaram em mim que fiquei paralisado. Nem eu mesmo tenho memórias muito claras, são mais sensações. Shinatsu, se te amaram tanto na sua vida anterior, é sinal de que confiavam em você. Por isso que você me revelou isso. Henrique, bem, mas pelo que você disse antes, descobriria cedo ou tarde, e se vou te amar como esposa, nem que seja um pouco, eu devo me abrir totalmente com você, você merece saber a verdade. Mas claro, é uma escolha sua também, você escolhe me amar, Shinatsu? Escolhe amar uma alma de fora deste mundo. Escolhe me ajudar em um sonho. Shinatsu, sonho. Henrique. O sonho de como Enka, criar um lugar onde todos possam ter fé em um novo dia. Em um tempo que no mundo real foram segundos, Enka contou os planos que teve. Shinatsu, bem, para ser justa, como você me revelou seu maior segredo, vou revelar o meu a você. Quando voltaram ao mundo real, Mikoto e Daiki mostraram suas bandanas da folha riscadas. Enka soube porque quando sua ficha caiu ficou chocado. Mikoto. Dar informação para um ninja renegado é um crime. Enka, vocês vão vir com a gente. Daiki, não suporto estar em um sistema que apunhala seus ninjas mais leais pelas costas. Mikoto, ainda mais o que é um herói de guerra. Enka, então, podemos construir um lar juntos. Os dois afirmaram com a cabeça. Os ninjas que vieram de Konoha deram depoimento às autoridades da Vila das Fontes Termais. As autoridades comunicaram que solicitaria seguranças do seu país vizinho, o País da Neve. Daiki sacou de um pergaminho um mapa, e logo pensaram em para onde ir. Mikoto, um lar. Você não é do tipo que só quer isso, sempre pensa grande. Enka, verdade, mas para isso, precisamos de um país sem uma vila ninja. Daiki. Tem algum em mente? Enka, o País da Pedra.
Daí que Mikoto se olharam estranhos, sabendo o perigoso que poderia ser aquele lugar. Daí que você ficou louco. Sabe como o posto avançado 1 é perigoso. Enka, mas o posto avançado 2 não, podemos chegar lá. Mikoto, ok, mas precisamos passar pela fronteira. Enka, vamos para a cidade Shorako. Mikoto, mas ela fica na fronteira entre o país da Vila da Chuva e a Vila da Folha. Como vamos chegar lá? Tenho uma ideia, mas não vai ser higiênico. Enka invocou o gato-chefe Nekomata. Que se espreguiçou. Nekomata. Ah, eu acabei de acordar da minha soneca e já me invocam. A pequena Uchiha se emocionou. Atsuko, gato gigante. Posso fazer carinho nele? Hein? Enaka. Oi Nekomata. Nekomata. Oi garoto das sombras. Faz tempo. Enka, já falei para não me chamar mais assim. E não se preocupe, vai voltar logo para sua casa. Só preciso de transporte para a cidade Shorako. Todos se esconderam na pelagem do gato-chefe e quando a invocação foi revertida, apareceram no interior da Torre dos Gatos, localizada na cidade Shorako. Nekomata, querem que eu dê uma carona? Eu ia esticar as patas de qualquer forma mesmo, Enka, claro, mas temos que nos equipar primeiro. Voltamos logo. O grupo saiu rápido da torre e foram até a velha Nekoba. Quando viu Nekoba, Atsuko perguntou. Por que essa senhora parece uma gata? Enka, o clã dela, o Izuno, é bem próximo dos gatos. Shinatsu, essa moça guarda armas ninja, ela vai nos ajudar com o equipamento. Onde pegaram várias armas, algumas tomadas como espólio da Terceira Guerra e outras mais tradicionais dos Uchiha. Uma das armas era uma antiga, porém bem cuidada de aço escuro. Enka, essa espada também estava aqui. Logo foram até Nekomata, chegando sem problemas até as proximidades da fronteira. Nekomata foi embora. Pouco antes de atravessarem a fronteira, por sorte, a chuva os ajudou a retirar parte dos pelos de gato do corpo. Viajaram por dias, acampando e sobrevivendo do que caçavam, passando bem longe da Vila da Chuva. Encontraram um rapaz da Vila da Areia, que tinha a bandana riscada, próximo ao ponto onde a Vila da Chuva fazia fronteira com a Vila da Areia. Todos ficaram em posição e o jovem disse: se acalme, eu não sou inimigo de vocês. Quero ir ao Templo do Paz da Pedra para buscar refúgio. Shinatsu viu os pergaminhos que o rapaz carregava. Shinatsu, você usa a técnica das marionetes. Rapaz da Areia. Sim, sou Monzaiban, batizado em homenagem ao criador da técnica das marionetes, Monzai Matal. Ninguém baixou a guarda, mas todos se apresentaram dizendo seus nomes. Viajaram juntos, passando sem problemas pelo posto avançado 1, onde convergiam diversos criminosos, alguns com Kekkei-genkais e caçadores de recompensa. Por sorte, nenhum indivíduo forte se atreveu a lutar contra o grupo. Chegando no posto avançado 2, onde estava localizada uma cidade dirigida por monges de um templo, buscavam trabalho na força policial da cidade, ajudando a guardar o valioso sino de ouro, que era uma atração turística, e treinando os soldados locais, os fazendo atingir novos níveis, além de ajudar o cidadão em algumas tarefas do dia a dia. Tais tarefas equivalem a missões de nível C e D, até Atsuko ajudava nas tarefas diárias. Atsuko pegou algumas vezes Enka e sua mãe se beijando. 2 meses depois de começar a viver na aldeia do posto avançado 2, os monges aceitaram realizar o casamento de Enka e Shinatsu, onde após a cerimônia, muito semelhante a uma budista, com cânticos religiosos, bebida de um gole cerimonial de sake e troca de alianças, tiveram a noite de núpcias em um hotel por respeito aos monges. 9 meses depois, nasceu um menino com sangue Uchiha. Shinatsu, que nome vamos dar, querido? Enka pensou e a resposta veio em forma de um nome que lembrava de uma história da sua antiga vida. Enka, vai ser Kazuma Sei, que ele também vai ser um grande ninja. Shinatsu, Kazuma Uchiha, até que soa muito bem. Posteriormente, Kazuma foi apresentado à sua meia-irmã.
Ocasionalmente, os shinobis saíam em busca de criminosos com recompensas altas, que não eram muito difíceis de encontrar graças aos contatos de Enka no submundo ninja. Nesses momentos, Kazuma ficava sob o cuidado dos monges. Assim, aos poucos ganharam notoriedade e acumularam seguidores, formando um assentamento em um campo que ficava entre o posto avançado 1 e 2. Aos poucos o lugar foi crescendo conforme acumulavam seguidores. Depois de 9 anos, reuniram seguidores para formar uma nova aldeia. Entre esses seguidores, estavam o clã Izuno e um ferreiro ex-caçador de recompensas chamado Tokishi, também conhecido como Sazanami. A aldeia, com permissão do senhor feudal da terra para atuar como aldeia ninja, foi batizada como Ashitagakure, a Vila Oculta do Amanhã, que usava um sol como desenho de sua bandana. Cada um ficou responsável por um setor da pequena vila, que aos poucos ficou conhecido por ser um bom lugar para treinamentos de ninjutsu e taijutsu e ter conhecimento sobre o submundo ninja, especialmente detido por seus líderes. Com a aldeia já estabelecida, com cerca de 2.040 habitantes, já podendo ser considerada uma aldeia de tamanho médio, o senhor feudal do vento havia preferido usar os serviços de outras aldeias, incluindo a pequena Vila Oculta do Amanhã. O problema é que, incluindo as buscas por criminosos pelo mercado negro, o número de missões era maior do que a quantidade de ninjas conseguia lidar. Após um debate, decidiram formar uma aliança com a areia, levando uma proposta de aliança. Ao mesmo tempo, um sensei de graças sobrancelhas, que soube da Vila Oculta do Amanhã, como não participaria das provas Chunin daquele ano por acreditar que sua equipe precisava de mais treinamento, decidiu fazer uma viagem de treinamento, junto a seus Genin Rock Lee, Tenten e Neji. Chegaram na aldeia à noite, tentaram ver ela de uma colina que supostamente a rodeava, mas no lugar onde ela deveria estar, nada era visível. Neji teve a ideia de usar seu Byakugan, conseguindo ver algo atrás de uma forte parede de chaka. Neji, eu consigo ver o que parece uma entrada de uma vila, mas está protegida por uma barreira muito forte. Da barreira de chakra saiu um homem com aspecto de monge, que ressalta por levar o símbolo de sua aldeia tatuado na testa e escondia seu braço esquerdo, braço que o Ryuga pode ver graças ao seu Byakugan, que não se tratava de um braço de carne e osso. Quando terminou de se aproximar, o monge fez uma reverência dizendo: "Boa noite, ninjas de Konoha." Gai retribuiu a reverência respondendo: "Boa noite, sou Maito Gai, sensei nesses jovens e Jounin da Vila da Folha. Onde está a Vila do Amanhecer?" "Sou Zenbei, porteiro da vila esta à noite. A vila se revelará para vocês pela manhã, até lá acampamento aqui." Mente de Neji: a maioria dos ninjas tentariam atacar ou se infiltrar na Vila P. É uma boa camada de proteção. Neji: nada mal. Zenbei mostrou o seu braço esquerdo com orgulho, revelando que o mesmo era uma prótese muito bem detalhada de madeira e metal. Se notaram também articulações. Neji com seu Byakugan viu que a parte interna daquele braço e ficou internamente surpreso. Aquele braço por dentro é quase idêntico ao braço biológico. Tentem. Um novo tipo de ferramenta ninja? Li. Uau, deve ter perdido o original em alguma batalha incrível. Os avanços da nossa aldeia não estão só vinculados ao ramo dos shinobis. Na manhã seguinte, verão,